Imagine acordar amanhã e pegar o celular. Você tenta abrir o WhatsApp, nada. Instagram, nada. Você tenta acessar qualquer site, qualquer aplicativo, silêncio total. E não é só você, é todo mundo, em todos os países, ao mesmo tempo. A internet simplesmente desapareceu. O que aconteceria nas primeiras horas? Como seria o primeiro dia sem conseguir pagar nada no débito, sem acessar o banco, sem GPS? E depois de uma semana, um mês, um ano? Neste vídeo, vamos mergulhar nesse cenário extremo e descobrir exatamente o que aconteceria se a internet acabasse de verdade, agora mesmo. Antes de imaginar o caos, precisamos entender o que é a internet de verdade. Não é mágica flutuando no ar. A internet é uma gigantesca rede física de cabos, servidores e protocolos. Existem mais de 400 cabos submarinos cruzando oceanos, conectando continentes. Aqui no Brasil, nosso acesso internacional depende de cabos que saem de Fortaleza, Santos e Rio de Janeiro, direto para os Estados Unidos, Europa e África. Pense na internet como o sistema nervoso invisível do mundo moderno. Ela conecta bancos a caixas eletrônicos, hospitais a prontuários de pacientes, supermercados a sistemas de pagamento, governos a registros civis. Tudo que parece automático hoje depende dessa infraestrutura silenciosa, funcionando 24 horas por dia. Quando você paga com cartão, aquela aprovação em 2 segundos viajou por cabos, servidores e satélites. Quando você pede comida, o entregador usa GPS que conversa com satélites e mapas armazenados em servidores. No Brasil, isso é ainda mais crítico. Somos um país continental onde muita gente depende de serviços digitais para coisas básicas. Pix, por exemplo, processou 42 bilhões de transações só em 2024. Sem internet, esse sistema para completamente. Vamos aos números que mostram o tamanho real dessa dependência. Hoje, cerca de 5,3 bilhões de pessoas usam internet no mundo. Isso é mais de 65% da população global. No Brasil, são aproximadamente 182 milhões de usuários, quase 85% da nossa população. O comércio eletrônico global movimenta mais de 6 trilhões de dólares por ano. Aqui no Brasil, o e-commerce faturou mais de 185 bilhões de reais em 2024. Todas essas transações dependem da rede funcionando. Os bancos processam trilhões em operações digitais diariamente. No Brasil, 70% das transações bancárias já são feitas por aplicativos. Sem internet, caixas eletrônicos param, transferências congelam, cartões de débito e crédito não funcionam em quase nenhum lugar. Sistemas de saúde modernos guardam prontuários eletrônicos, exames, agendamentos e prescrições na nuvem. Hospitais dependem de redes internas conectadas à internet para funcionar. Aviões usam sistemas de navegação e comunicação que conversam constantemente com torres de controle através da rede. Trens, metrôs e sistemas de transporte público usam sincronização digital. Para dar uma escala concreta, se comparássemos a quantidade de dados trafegados na internet brasileira em um único dia com livros, teríamos o equivalente a bilhões de bibliotecas nacionais completas. E tem mais. A geração de energia elétrica em muitos lugares depende de controles remotos via internet. Usinas comunicam-se com centrais de distribuição. Sem essa comunicação, apagões em cascata podem acontecer. Agora, o que significa exatamente a internet acabar? Existem cenários diferentes e cada um teria consequências específicas. Primeiro cenário: cabos submarinos cortados. Imagine que todos os principais cabos que conectam continentes fossem rompidos ao mesmo tempo. Isso isolaria países inteiros. O Brasil perderia conexão com o resto do mundo. Sites e serviços hospedados fora do país ficariam inacessíveis. Google, Meta, Netflix, tudo fora do ar. Mas serviços locais,
hospedados em servidores brasileiros, ainda poderiam funcionar dentro do país, pelo menos por um tempo. Segundo cenário, falha global de servidores. Pense em algo atacando simultaneamente os data centers do mundo todo. Servidores são os computadores gigantes que armazenam sites, aplicativos, bancos de dados. Se eles falharem, mesmo com cabos intactos, não haveria mais nada para acessar. Seria como ter estradas perfeitas, mas nenhum destino. Terceiro cenário: apagão elétrico massivo. A internet precisa de eletricidade constante. Servidores, roteadores, antenas, tudo depende de energia. Um apagão mundial desligaria tudo. Geradores de emergência durariam horas ou dias, não mais que isso. Quarto cenário: colapso de protocolos. A internet funciona porque computadores falam a mesma língua, chamada de protocolos. Se essa língua parasse de funcionar, seria como se todos no mundo esquecessem como se comunicar. Os equipamentos estariam intactos, mas incapazes de trocar informações. O cenário mais realista de internet acabar seria uma combinação, um evento em cascata onde falhas em uma área causam sobrecarga em outras, até o colapso total. Isso já aconteceu em menor escala. Em 2021, um erro de configuração derrubou o Facebook, Instagram e o WhatsApp do mundo inteiro por 6 horas. Foi só um pedaço da internet, mas já causou pânico. Vamos imaginar o dia zero, o momento exato em que tudo para. Nas primeiras horas, a maioria das pessoas acharia que é problema no celular ou no Wi-Fi. Reiniciariam aparelhos, ligariam para operadoras, mas logo perceberiam que é global. O pânico começaria silencioso, porque sem redes sociais, notícias demorariam para se espalhar. Rádios e TVs abertas ainda funcionariam, mas sem atualizações online, as informações seriam limitadas. Supermercados entrariam em crise imediata. Hoje, caixas registradoras estão conectadas à internet. Sem ela, sistemas de pagamento eletrônico param. Não adianta ter dinheiro no banco se o cartão não funciona. As pessoas correriam para sacar dinheiro em espécie, mas caixas eletrônicos também dependem da rede. Aqueles que ainda tivessem dinheiro vivo virariam privilegiados da noite para o dia. Empresas parariam na hora. Hoje, praticamente todo o trabalho corporativo depende de e-mails, sistemas de gestão, videochamadas. Sem isso, escritórios virariam espaços vazios. Fábricas que usam automação e controle remoto teriam que voltar a operar manualmente, se conseguissem. Hospitais enfrentariam emergências. Prontuários eletrônicos ficariam inacessíveis. Médicos teriam que voltar a usar papel e caneta. Agendamentos de cirurgias, exames, tudo teria que ser reorganizado manualmente. Equipamentos médicos conectados à rede para monitoramento remoto parariam de enviar dados. Aeroportos fechariam em questão de horas. Sistemas de reserva, check-in, controle de voos, tudo depende da internet. Aviões no ar conseguiriam pousar usando rádio, mas novos voos não decolariam. Pessoas ficariam presas em cidades que não são as suas. Transporte público entraria em caos. Aplicativos de mobilidade sumiram. Sistemas de bilhete eletrônico não funcionariam. Semáforos inteligentes voltariam ao modo de emergência piscando amarelo, criando congestionamentos enormes. No primeiro dia, a sensação seria de paralisia. Sem conseguir se comunicar direito, sem poder trabalhar, sem acesso a dinheiro, as pessoas sentiriam algo que gerações anteriores não sentiam há décadas: isolamento real. Você não saberia o que está acontecendo com amigos, familiares em outras cidades. Não haveria jeito de avisar ninguém rapidamente. Mas isso seria só o começo. Para entender o impacto total, vale lembrar como chegamos até aqui. Antes da internet, o mundo funcionava em velocidade analógica. Cartas levavam semanas. Ligações internacionais eram caríssimas e raras. Pesquisas dependiam de bibliotecas físicas.
Bancos operavam apenas no horário comercial. Encontrar informação era um trabalho árduo. Em 1969, nasceu a ARPANET, a avó da internet, conectando 4 computadores em universidades americanas. Era apenas um experimento militar e acadêmico. Ninguém imaginava o que viria. Nos anos 1990, a internet chegou ao público. Conexões de escadas, sons de modem, aquela espera eterna para uma página carregar. No Brasil, a internet comercial começou em 1995. Era lenta, cara, restrita a quem tinha computador em casa. Pouquíssima gente. Em 2000, começou a era do comércio eletrônico. Pessoas passaram a comprar coisas online. Bancos lançaram internet banking. O mundo começou a depender da rede para transações reais. Em 2007, o iPhone mudou tudo. A internet saiu do computador e foi para o bolso. Aplicativos surgiram, redes sociais explodiram. Instagram, WhatsApp, Uber, iFood, tudo nasceu dessa mobilidade. Em 2010, a nuvem se consolidou. Empresas pararam de guardar dados localmente e jogaram tudo em servidores remotos. Fotos, documentos, músicas, filmes, tudo passou a existir em algum lugar da internet. Em 2020, a pandemia acelerou tudo de forma brutal. Trabalho remoto, aulas online, telemedicina. A internet deixou de ser conveniência e virou necessidade absoluta de sobrevivência social e econômica. Ao longo dessa história, já tivemos apagões. Em 2016, um ataque cibernético derrubou grandes sites no Zeuá por horas. Em 2021, o apagão do Facebook mostrou o quanto dependemos de uma única empresa. Em 2022, cabos submarinos no Caribe foram danificados por terremotos, deixando ilhas inteiras sem conexão internacional por semanas. Esses eventos foram avisos, pequenos vislumbres do que seria um colapso total. A internet não mudou só como fazemos coisas, ela mudou quem somos. Hoje, relacionamentos existem online. Casais se conhecem por aplicativos. Amizades são mantidas por mensagens. Famílias distantes se veem por videochamadas. Sem internet, essas conexões evaporariam. Voltaríamos a depender de encontros presenciais, cartas, telefonemas caros e raros. O trabalho mudou completamente. Milhões de brasileiros trabalham remotamente, prestam serviços online, vendem produtos digitais, freelancers, criadores de conteúdo, programadores, designers. Todas essas profissões desapareceriam ou teriam que se reinventar totalmente. A educação também. Plataformas de ensino, cursos online, pesquisas acadêmicas. Hoje, um estudante no interior do Brasil pode acessar conhecimento que antes só estava em grandes universidades. Sem internet, essa democratização acaba. Entretenimento é outro mundo. Streaming de música, vídeo, jogos online. Jovens de hoje cresceram com acesso ilimitado a qualquer filme, série, música. Imagine voltar para a época em que você tinha que esperar a TV passar o programa que queria assistir, no horário que a emissora escolheu. A memória coletiva também mudou. Fotos, vídeos, mensagens, tudo armazenado na nuvem. Sem internet, bilhões de memórias pessoais ficariam presas, inacessíveis. Muita gente perderia registros de anos inteiros de vida. Existe uma diferença geracional enorme. Quem tem mais de 40 anos viveu sem internet e sabe como era. Essas pessoas se adaptariam mais rápido. Já quem nasceu depois dos anos 2000 nunca conheceu um mundo sem conexão constante. Para essa geração, seria como perder um sentido básico. Como viver sem conseguir buscar qualquer informação em segundos. Como existir sem poder compartilhar tudo instantaneamente. Uma curiosidade cultural. Sem redes sociais, o conceito de viralizar desapareceria. Memes, trends, notícias, tudo voltaria a se espalhar devagar, boca a boca, como antigamente. A velocidade da cultura diminuiria drasticamente. Agora, algumas coisas curiosas e até surpreendentes sobre esse cenário.
Muita tecnologia ainda funcionaria. Videogames offline, câmeras digitais, calculadoras, relógios digitais, lanternas. Aparelhos que não dependem da rede continuariam úteis. Seus arquivos salvos localmente no computador ainda estariam lá. Músicas baixadas, documentos em pendrives, fotos em cartões de memória. Algumas profissões voltariam a ser essenciais da noite para o dia. Carteiros, telefonistas, operadores de rádio, bibliotecários, caixas de banco, atendentes presenciais. Essas funções que a internet substituiu teriam que ser recriadas às pressas. O consumo de papel explodiria. Sem documentos digitais, tudo voltaria a ser impresso. Contratos, recibos, registros, listas. Imagine filas quilométricas em cartórios para emitir documentos que hoje você tira em minutos pelo celular. Telefones fixos voltariam a ser valiosos. Redes de telefonia por fio funcionam independente da internet. Claro que a capacidade é limitada, mas ligações locais ainda rolariam. Quem tem telefone fixo em casa viraria privilegiado. Enciclopédias e dicionários físicos se tornariam tesouros. Aqueles livros enormes que juntam poeira. De repente, seriam as únicas fontes confiáveis de informação. Bibliotecas virariam os novos centros de pesquisa. Hábitos antigos ressurgiriam rapidamente. Encontros marcados com hora e local fixos, sem poder avisar atrasos. Escrever endereços em papel, usar mapas de rua dobráveis, decorar números de telefone, comprar jornal físico para saber notícias. Todas essas coisas que pareciam extintas voltariam. Comunidades locais se fortaleceriam. Sem poder interagir com o mundo inteiro, as pessoas voltariam a depender mais dos vizinhos, da comunidade ao redor. Clubes locais, feiras de bairro, eventos presenciais. Paradoxalmente, o fim da conexão global poderia trazer mais conexão local. Agora precisamos separar o real do exagero. Primeiro, a internet acabar completamente e, de repente, é um cenário extremamente improvável. A infraestrutura é redundante, espalhada, descentralizada. Não existe um botão que desliga tudo. Mesmo ataques massivos ou desastres naturais gigantescos provavelmente afetariam regiões, não o planeta inteiro ao mesmo tempo. Especialistas em segurança cibernética e infraestrutura apontam que os riscos reais são outros. Ataques direcionados a serviços críticos, como sistemas financeiros ou de energia. Falhas em cascata causadas por dependências mal planejadas. Eventos climáticos extremos, danificando cabos e data centers em regiões específicas. Atualmente, governos e empresas de tecnologia investem bilhões em redundância e proteção. Existem protocolos de emergência, backups em múltiplas localizações, rotas alternativas de dados. Em anos recentes, estudos indicam que a resiliência da internet melhorou significativamente, justamente porque a dependência ficou óbvia. Outro ponto importante: eventos localizados já mostraram impactos severos. Quando um país fica sem internet por dias, como aconteceu em Tonga em 2022, após erupção vulcânica, a economia local desaba, mas o resto do mundo continua. Isso mostra que cenários regionais são mais prováveis e já acontecem. Existem mitos sobre pessoas que se preparam para esse tipo de colapso, os chamados preppers digitais. Alguns guardam bibliotecas inteiras em discos rígidos offline, servidores locais com cópias de sites importantes. Mas a verdade é que, mesmo com backups, sem a rede funcionando, a utilidade é limitada. Uma tensão real que especialistas discutem é a centralização. Hoje, pouquíssimas empresas controlam a maior parte da infraestrutura crítica da internet. Se algo acontecer com esses pontos centrais, o efeito pode ser devastador. Por isso existe um movimento crescente para descentralizar, criar redes alternativas, tecnologias que funcionem de forma mais independente. Então, voltando à pergunta do início, o que aconteceria se a internet acabasse de repente?
Nas primeiras horas, pânico e confusão. No primeiro dia, paralisia da economia e dos serviços. Na primeira semana, caos social, escassez de alimentos e recursos, sistemas de saúde em colapso. No primeiro mês, sociedades tentando se reorganizar em modelos antigos, com enorme dificuldade. E no longo prazo, o mundo sobreviveria, com certeza. A humanidade já viveu milênios sem internet. Mas seria um mundo radicalmente diferente, mais lento, mais isolado, mais desigual. A verdade é que não voltaríamos ao passado. Não teríamos a estrutura social, econômica e cultural daquela época. Seria algo inédito, um mundo pós-internet forçado a funcionar sem ela, mas ainda marcado por tudo que ela criou e depois levou embora. A imagem final que fica é esta: uma geração inteira tendo que reaprender habilidades básicas que esquecemos. Como navegar sem GPS, como pesquisar sem Google, como trabalhar sem e-mail, como existir sem estar conectado. Esse cenário extremo mostra o quanto nossa civilização se transformou em apenas 3 décadas. E mostra que talvez precisemos pensar mais em resiliência, em não depender tanto de um sistema único e vulnerável. E você? Como acha que se viraria nos primeiros dias sem internet? Conseguiria se adaptar? Se gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e me conta nos comentários. Qual outro cenário extremo você quer que eu explore no próximo vídeo? Fim do petróleo? Colapso do sistema financeiro? Apagão elétrico global? Você decide. Até o próximo vídeo.